Não importa qual obra seja, um livro, um filme, uma música, uma peça teatral, o intuito de toda obra é justamente emocionar o seu leitor ou telespectador. Seja a partir do medo, da vergonha, da tristeza, da felicidade, o intuito de toda obra é sempre alcançar a emoção daquela pessoa que a está consumindo. E eu já estou começando o vídeo desse jeito porque, na minha opinião, aquilo que mais pega a gente quando a gente está falando principalmente de animes ou livros é justamente a morte de algum personagem muito querido, ou então a morte de um personagem que pode até não ser querido, porém os momentos finais dele são tão agonizantes que você de alguma forma se conecta com ele e fica triste por ele ter tido aquele fim. Mas além de fazer a gente se sentir triste com as mortes de determinados personagens, os autores têm a capacidade de nos surpreender quando eles decidem trazer estes mesmos personagens de volta à vida. E é aí que mora o perigo. Muitas pessoas não gostam disso. Algumas são a favor, outras até torcem para que isso aconteça. Meu Deus, meu personagem favorito se foi. Tomara que o autor traga ele de volta. Eu não ligo quais serão as consequências para a obra, só quero ver ele vivo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Como e se você deve trazer personagens de volta à vida. E a gente vai analisar aqui também um ou outro caso de personagens que morreram, mas passam bem. E aí, Bruxarante aqui, eu vou pular a introdução porque eu acho que essa que eu já fiz no vídeo foi excelente, cara, eu vou deixar do jeito que tá. Mas já vou pedir o seu like caso você goste desse tipo de vídeo que eu trago aqui no canal, porque dessa forma você me ajuda a divulgar o meu trabalho para mais pessoas que também possam gostar. Sem contar também que é dessa forma que eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo aqui, né, cara? Então, sem mais enrolação, cara, já vamos direto pro vídeo. E eu já vou começar falando dela, velho. Nobara Rainha Pica Doce da Silva Kugisaki, que foi trazida de volta à vida aí nas últimas semanas. Falando sobre a volta da Nobara, eu acho que sim, foi feito de uma forma boa, no sentido de que não foi mirabolante, ela não voltou do nada, até porque nunca tinha sido confirmada a morte dela. No momento em que Shibuya tá acontecendo lá e o Mahito deu aquele hit kill suposto na cara dela, a gente vê que o lourinho lá, que eu nem sei o nome, que chegou junto com todo, falou com todo assim, cara, avisa pro seu parceiro lá que eu fiz aqui uns tratamentos médicos simplórios na Nobara e que ela ainda tem sinais vitais. Ou seja, ela não está morta, porém eu não sei se ela vai permanecer assim. Pode ser que ela morra, o ferimento foi grave. Então não foi confirmada a morte dela, muito pelo contrário, foi dito que ela estava sim viva, ainda que com dificuldades. Então no momento que ela aparece, é um choque, é uma surpresa. A última vez que a gente tinha visto ela, tinha sido há o quê? Uns 200 capítulos? 150 capítulos de diferença da última vez que a gente a viu pra ela aparecendo e ajudando a rapaziada. Porém, ela tava viva, né, cara? A última vez que ela apareceu, ela foi dada como viva. O que me deixa um pouco assim em relação à volta dela é o fato de que ela voltou apenas para derrotar Hyomen Sukuna. E isso daí me pega um pouco, porque a questão da volta foi feita de forma maravilhosa, sem tirar nem pôr, só qualidades. Eu não ligo de ela ter voltado no final e dane-se, ela não vai ter nenhum desenvolvimento como personagem, até porque pra mim o desenvolvimento dela foi trazido justamente naqueles episódios onde ela tava pensando, nossa, quando eu era criança eu tinha uma menina que eu gostava dela pra caramba, super gente boa, eu sempre quis ser como ela, pirei pororô, tudo aquilo ali a gente já sabe quem é Nobara Kugisaki, a gente já teve o conhecimento de quem é aquela personagem. Então, justamente jogar ela no final foi uma estratégia para não precisar desenvolver ela mais do que aquilo. Porém, ao mesmo tempo, foi única e exclusivamente para que sim, ela pudesse ajudar a derrotar o Sukuna. Ela estava lá só para ele ter sido derrotado. Bruxarada, você estava falando que o Sukuna ia ganhar se a Nobara não tivesse aparecido? Não é isso. Eu só tô falando que Gege Akutami, ao fazer isso, poupou um grande trabalho de desenvolver mais aquela luta. Simplesmente mexe a ressonância no dedo, Sukuna fica travado, ele toma um Black Flash, perdeu. E eu acho que esse ponto é o ponto negativo, mas a volta dela em si foi muito bom. E eu acho isso um ponto negativo porque quando a gente está falando de personagens que são trazidos de volta à vida, você está falando que de alguma forma ele tem que ser útil para a história. Mas eu não acredito que a utilidade dele tenha que ser unicamente essa, de ser um instrumento para a derrota de um vilão, ou então ser um instrumento para que eles consigam
de alguma forma uma pista que vai ajudá-los na jornada. Eu acho que, tipo assim, a partir do momento que o personagem é morto e ele volta, ele tem que voltar com uma certa consciência. Querendo ou não, é uma experiência absurda. O cara quase morreu. Vocês têm noção do que é isso? Eu acredito que a grande maioria não vai ter. Eu também não tenho, mas eu imagino que seja algo esclarecedor, algo que, poxa, ou vai te deixar muito tantando as ideias ou vai te fazer ver o mundo de uma forma diferente. Isso é uma coisa que dá pra você, tipo, construir bastante em cima do seu personagem. Dá pra construir muita coisa a partir disso. Ele pode se tornar uma pessoa mais madura, caso antes ele não fosse. Ele pode voltar com uma certa visão diferente em relação aos seus próprios ideais a partir do momento que ele tem essa experiência. É um tipo de coisa que dá pra você acrescentar demais em um personagem. E eu sinto que a Nobara ficou meio prejudicada nisso, porque ela é trazida de volta à vida e ela derrota o Sukuna. E é isso. Mas dessa lista daqui eu acredito que seja a principal, se não a melhor maneira de trazer um personagem de volta à vida, porque de certa forma ela foi útil. Ainda que não tenha sido explorada, ela foi útil e é isso que importa. Agora falando de um exemplo que pra mim fica ali no limbo, tá ligado? Fica no meio termo, a gente tem Katsuki Bakugo, de Boku no Hero, porque a morte do Bakugou, pra mim, ela é muito grande. Eu ainda lia um mangá de Boku no Hero na época que o Bakugou morreu. Na verdade, foi aí que eu parei de ler, pra ser honesto. Porque eu imaginei que ali o Bakugou era meu favorito, pra mim ele era literalmente o único personagem que presta em Boku no Hero. Calma aí que eu vou me explicar. No sentido de personagem, ele é o único personagem que eu consigo ver um bom desenvolvimento. Ele é o único personagem que, de certa forma, eu consigo entender as motivações dele, por assim dizer. De, eu sou o mais forte e de ser todo orgulhoso, só que ao mesmo tempo eu repudio todas as outras ações dele, e isso me fazia continuar vendo. Eu queria ver o que esse personagem poderia me mostrar. Será que ele ia ser um bosta até o último momento dele? Será que em algum momento ele iria trair os heróis e se tornar um vilão? Ou será que em algum dado momento daquela trajetória ele iria pôr a mão na consciência e falar, rapaz, não é que eu fui babaca mesmo? Eu acho que realmente, né, cara, eu peguei muito pesado com Izuku, né? Talvez eu devesse, pedir desculpa pro cara, tá ligado? E aí eu fiquei lendo aquela parada, mano. E no momento que ele morre, ali pra mim é o ápice do Bakugou como um personagem. É o momento que ele abre mão dos seus próprios sonhos pra tentar derrotar o Shigaraki, pra tentar continuar lutando e fazer a diferença. E ele morre dessa forma. Ele morre como um verdadeiro herói. Morre sabendo que o Izuku era mais forte do que ele. Ele morre sabendo que o Izuku, que estava o mantendo de pé ali, já que enquanto ele lutava com o Shigaraki, ele estava falando tipo, eu tenho que continuar, né, Izuku? Você também já lutou muito assim na vida e não sei o que. Ou seja, ali foi o momento que o desenvolvimento de personagem do Bakugou chegou ao ápice. Aquele ali era tipo o melhor momento para que ele morresse, se fosse pra ele morrer. E aí, a partir do momento que ele não morre, ele só volta, pra mim isso tira todo o famoso peso da morte do personagem, que é algo que as pessoas sempre costumam falar por aí. Tá tirando o peso da morte do personagem quando traz ele de volta. Eu não costumo falar isso pra muitos personagens. Eu acho que depende muito do momento, depende muito do que o personagem fez lá no momento da morte dele pra você falar que está tirando peso. Eu não acho que isso caiba em qualquer personagem, mas nesse caso aqui eu concordo. Eu acho que sim, o fato dele não morrer tira completamente o peso daquela morte. Tira o peso de que, tipo, eu aprendi com os meus erros e eu estou tentando ser mais como Izuku. Tira o peso de, tipo, eu achava que esse cara era pior do que eu menosprezava ele, mas eu tenho que aprender com ele, eu estou aprendendo com ele e eu vou seguir pensando como ele, agindo como ele. Perde um pouco, tá ligado? Tira completamente, na verdade, a construção que ele teve naquele arquinho final que ele tava vivo ali, tá ligado? A partir do momento que ele volta. Se eu não me engano, ele não tem utilidade nenhuma pra derrota do Shigaraki. Vocês me corrijam aí nos comentários, vocês fãs de Boku no Hero, se eu estiver errado. Mas até onde eu sei, até onde eu vi, ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente está vivo e pronto.
ele voltar à vida não muda nada na história. Porém, ele morrer muda muita coisa na história. E a partir do momento que ele é trazido de volta à vida, tira sim o peso do personagem, tira o peso da morte dele. Quando você estiver fazendo a sua história, se você pensar em trazer um personagem de volta à vida só porque sim, eu quero que você faça uma única pergunta, que é: a história seguiria da mesma forma se ele não estivesse aqui? Se a resposta for sim, você não precisa trazer ele de volta à vida. Se a resposta for não, então sim, você talvez tenha um motivo para trazê-lo de volta à vida. Mas aí você já tem que fazer outra pergunta, que é: o que isso mudaria no personagem? Como ele vai lidar com a experiência de quase morte? Como ele vai lidar com o fato de que sim, ele morreu e agora ele está de volta? Isso também tem que ser levado em consideração no momento que você estiver pensando em trazer um personagem de volta à vida. Isuku, 俺まだお前に追いつけるから。 E agora um exemplo de como você nunca deve agir se você estiver pensando em trazer um personagem de volta à vida é o que o Araki fez com Mohamed Avidon em JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders. Porque honestamente, cara, o Avidon vai de um personagem que não faz nada pra um que não agrega em bosta nenhuma pra um cadáver. Essa é o desenvolvimento, essa é a trajetória do Avidon na parte 3 de JoJo. O cara é literalmente apagado pelos outros personagens, ele consegue ser mais desinteressante do que o Jotaro, mano. E olha que isso é um feito, irmão, é um feito muito grande, viu? Porque é o personagem sensal que é o Jotaro, velho. Ele é muito sensal mesmo, e o Avidon consegue ser pior do que isso. Tipo assim, o Avidon aparece em, no máximo, 2 lutas antes dele morrer. Isso pra não dizer que é uma. Se eu não me engano, a única luta dele é contra o Polnareff, se a gente estiver excluindo a luta dele contra o Jotaro. E se a gente excluir essas 2 lutas, eu nem lembro do Avidon lutando. E aí ele morre. E aí eu fiquei tipo, caramba, meu Deus, ele deu a vida dele pra salvar a do Polnareff. É um grande feito, é um excelente... Nossa, você tá doido, grandioso demais. Isso mostra o quão nobre o Avidon era. Mas aí não, ele não morre, ele volta. E aí, a partir do momento que ele volta, lembra das perguntinhas? Faz diferença a volta dele? Eu, particularmente, respondo pra você que não faz diferença. O Avidon, se ele tivesse morrido e a história continuasse do jeito que ela seguiu, cara, não ia mudar nada, porque ele não tem relevância nenhuma. Não é como se ele fosse chave pra trama, ele foi chave pra derrotar o Dio, não. Tipo, não foi, ele não foi. Então não tinha por que ele ter voltado, mas ele volta. E a partir do momento que ele volta, tem alguma mudança na personalidade dele? Tipo, como que afetou ele quase ter morrido? Cara, pra ser honesto, isso daí até que tem a diferença. Ele volta... Ele tomou um tiro na cabeça, né? Eu acho que isso deve ter dado alguma coisa no cérebro dele, porque ele volta bem diferente, na verdade. Que antes ele era caladão na dele, custava interagir, era todo sério, depois ele volta bobão, volta todo rindo, volta brincalhão, volta falador, tudo coisa que ele não era antes. Então, no caso dele eu voltei à vida e eu acho que agora eu vou começar a viver. Pelo menos é assim que eu interpreto. Ele se tornou um personagem com uma personalidade diferente da que ele tinha antes, então isso daí até tudo bem. Agora o problema vem... que justamente ele morre de novo e fazendo exatamente a mesma coisa que ele morreu fazendo antes, dando a vida dele pela vida do Polnareff. E aí eu não consigo entender, porque honestamente, cara, a morte do Avidon contra o Jay Gally e o Whole Horse faz muito mais sentido pra mim do que a morte dele contra o Vanilla Ice. Naquele ponto da jornada onde ele morre com um tiro na cabeça, eles ainda não tinham toda aquela dinâmica que eles têm no momento em que o Avidon morre pra dar a vida dele pelo Polnareff e pelo Iggy lá contra o Vanilla Ice. Ou seja, tem muito mais peso um personagem que não tem tanta intimidade, não tem muita ligação com o outro, dar a vida dele pela vida desse outro personagem, do que personagens que são super amigos e aí um vai lá e dá a vida dele pelo outro. Se for colocar na balança, a primeira morte dele já tem muito mais relevância e muito mais peso do que a segunda por causa disso. Mas de tudo de ruim que o Araki fez com Avidon, o que mais me deixa frustrado é o fato de que ele morre de novo. Ele morre e volta pra morrer de novo. Cara, isso não faz sentido. A partir do momento que você traz o personagem de volta à vida, você faz isso justamente por algum motivo. Seja por apelo dos fãs, né? Você pensa, pô, a galera gosta desse personagem, eu vou trazer ele de volta. Seja porque você sente que ele pode ser útil lá na frente, na história. Ele vai ter um papel de relevância, e aí você traz ele de volta.
seja porque você sente que talvez a morte dele não gera o impacto que você pensou que fosse gerar. E aí você traz o personagem de volta. E você ensaia ele melhor, você desenvolve ele melhor, você torna ele mais participativo, pra aí sim, depois você matar ele, que seja, e as pessoas sentirem algo com isso. Mas nesse caso, o Araki não faz nada. Ele simplesmente muda a personalidade do Avidon. O Avidon continua sem fazer bosta nenhuma, porque ele luta tipo uma vez, que é contra o stand do gênio lá, do Judgment. Ele e o Joseph lutam contra a Mariah, mas eu acho que ele, se fosse só o Joseph, não ia fazer diferença nenhuma. E é isso, ele não tem mais nada, ele não faz mais nada. Eu acho que o que quebra muito a parte 3 de Jojo, no meu gosto, é o fato de que as lutas sempre envolvem Jotaro e Polnareff. São sempre Jotaro e Polnareff. Às vezes é o Kakyoin e quase nunca o Avidon, o Joseph e o Iggy. E aí o que eu fico pensando é, pra que um grupo cheio de personagem, sendo que só 2 lutam, tá ligado? Você só vai ver 2 lutando. A galera sempre lembra de falar de potencial desperdiçado do Fugo, sendo que, tipo assim, os Crusaders, pra mim, todos eles são desperdiçados. É inacreditável. Todos eles são apagados por Jotaro e Polnareff quando se trata de luta, mano. E aí o Avidon voltar não faz sentido nenhum pra mim, porque o grupo já era grande. O Avidon volta só pra tirar foto, tá ligado? O intuito dele voltar e tirar uma foto que o Jotaro guarda na carteira dele, e aonde ele vai, ele olha aquela foto e tem vontade de chorar, porque o coitado teve transtorno do estresse pós-traumático. Essa é a utilidade do Avidon pra essa história toda. Porque não tem outra, cara. Tudo que o Araki fez em relação a esse personagem é errado do começo ao fim. Ele não teve nenhuma espécie de desenvolvimento, ele não tem nenhuma espécie de importância pra trama. Ele, tipo assim, ele não tem nada, cara. Ele não tem nada. Eu acho que a importância dele na trama era: ele é do Egito, assim como o Dio, e eles tinham que ir pro Egito, e aí o Avidon tinha que estar vivo para guiar eles de alguma forma até aquela mansão onde o Dio estava. Eu acho que é isso, tá ligado? Porque toda vez que eu paro pra lembrar, eu não consigo lembrar de nenhum feito do Avidon que seja realmente relevante para aquela jornada deles. Mohamed Abdul! Yes! Tem alguns outros exemplos, por exemplo, em Jojo mesmo, tem um Bruno Bucciarati que é trazido, pra mim é a melhor volta à vida de personagem, mas ainda assim tem pontos negativos, porque tira o protagonismo do Giorno, por exemplo. Então eu acho que a moral da história é: se você for fazer algo assim para suas histórias, que você faça tendo conhecimento de que esse personagem que voltou vai ter que ter um motivo pra ele ter voltado. Não pode ser só, eu voltei, e é isso. Tem que ter algo a partir disso, fraga. Tem que ter um desenvolvimento, alguma coisa. Ele tem que ter uma importância, tem que ter uma relevância pra história. E ele tem que ser trazido de volta à vida de uma forma muito boa. Ele não pode só aparecer e ser a solução para os problemas, porque isso configura em Deus Ex Machina. Coisa que eu já espero ter vídeo aqui no canal falando sobre, explicando para vocês como não fazer. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para alguém que possa gostar e comenta aqui qual outro personagem você acha que é muito válido ter voltado dos mortos e qual você acha que também foi feito de uma forma meio porca. Muito obrigado pela sua visualização. Nesse exato momento, eu vou ali, cara, com os meus parceiros, comemorar a derrota de Ryoma em Subusha. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Arrivederci!